Caríssimos irmãos, celebramos hoje a festa de Cristo Rei, a concretização daquilo que o Senhor Deus já havia prometido, já lá no Antigo Testamento. Quando nós ouvimos a profecia de Daniel, na primeira leitura, já é a promessa do Senhor de que o reino de Deus será uma realidade para nós. É bem verdade que nos nossos dias ainda vivenciamos um mundo onde tantas outras coisas reinam. A fome, a violência, a maldade, o preconceito, o sofrimento, as tribulações, a divisão na família, tantas situações de pecado que ainda são existentes. Ainda reina o poder do dinheiro, ainda reina o materialismo, ainda reina pessoas se colocando sobre as outras, matando, massacrando, mas ao mesmo tempo o reino de Deus se faz presente também. Ao celebrarmos a festa de Cristo Rei, nós estamos encerrando o ano litúrgico, e ao encerrar o ano litúrgico, que é celebrar no decorrer do ano o mistério de Jesus, a vida de Jesus em nossas vidas, nós caminhamos no decorrer do ano, desde a preparação para o Natal, o nascimento de Jesus, 25 de dezembro do ano passado, nós caminhamos com o Senhor Jesus, um tempo novo, caminhamos com o Senhor Jesus, com o chamado, Jesus que chamou os seus apóstolos, os seus discípulos, e nos dias de hoje, o próprio Senhor Jesus, que no decorrer do ano nos chamou várias vezes, nos chamou e nos enviou em missão. Ide pelo mundo, ide para as vossas casas, ide para as vossas famílias, ide para os vossos trabalhos e pregai a boa nova do reino de Deus. E o Senhor Jesus, que ao mesmo tempo que quando nos chamou também para que pudéssemos fazer a experiência com Ele, para que pudéssemos fazer a Páscoa com o Senhor Jesus, e fizemos a Páscoa e fazemos a cada domingo que participamos da Santa Missa, fazemos a Páscoa, ceiamos com o Senhor Jesus e aprendemos a cada domingo que nesta vida não estamos a passeio, conforme meditamos no domingo passado. Nós estamos nesta vida e a nossa vida só tem sentido quando nós nos colocamos a serviço do irmão. Quando nós reconhecemos a presença do Senhor Jesus no próximo, em especial naquele que tem fome e a gente dá de comer. Quando aquele que tem sede e a gente dá de... E desta forma nós estaremos reconhecendo a presença do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, no decorrer do ano, Ele nos alertou várias vezes
o reino de Deus já se faz presente no meio de nós. E é uma realidade mesmo no mundo de guerra, mesmo no mundo de violência, mesmo no mundo de injustiça. Quantos homens, quantas mulheres se levantam pela causa de Deus, pela causa de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós podemos achar, mas eu sou tão pequeno, eu sou apenas uma pessoa, como é que eu vou fazer o reino de Deus acontecer neste mundo? E eu gosto de citar sempre um exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, que deixa uma congregação, até uma congregação rica, mas ela vai para estar com aqueles mais pobres, mais necessitados na Índia, lá no lixão da Índia, aonde as pessoas não tinham direito, voz, nem comida, nem saúde, não tinha direito a nada, mas ela foi e se colocou lá como sinal do amor de Deus, como sinal do reino de Deus que se fazia presente. E das tantas histórias da Madre Teresa de Calcutá, uma delas me chama a atenção quando ela sentiu a necessidade de que naquela região haveria necessidade de se ter um ambulatório, algum local que pudesse recolher e cuidar dos mais necessitados. Verbas ela não tinha, e ela foi colocar-se com aquele que tinha autoridade, comparando um pouco com o sistema de governo do nosso país, como fosse ao prefeito, e ela foi pedir, e o prefeito, não tem verba para isso, não existe. E ela insistiu e estendeu a mão, e ela recebeu uma cusparada. Ela simplesmente limpou a mão e estendeu a mão esquerda. E aquela autoridade, mas não entendeu que eu não vou dar nada. Não, para mim, o que eu mereço é esse cuspe. Mas aqueles que necessitam é que eu vos peço. E conta nas histórias da Madre Teresa que aquele homem acabou se tornando um grande colaborador na construção daquele espaço qualitativo da presença do reino de Deus. Então, como mesmo nós, sendo tão pequenos, mas podemos fazer a diferença. Celebrar a festa de Cristo Rei é nós, como soldados do reino de Deus, como soldados de Cristo, defendermos o Cristo Jesus. Se nós lembrarmos, alguns domingos atrás, quando nós celebrávamos a festa de todos os santos, Jesus nos contava a parábola do juízo final. Jesus nos contava de que no final dos tempos virá o rei e irá colocar as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda, e irão dizer àqueles que estão à direita: vinde bendito de meu Pai, porque tive fome, tive sede, nu me vestiste, peregrino me acolheste. E aqueles estarão à direita: mas Senhor, quando foi que fizemos tudo isso? Qual foi a resposta de Jesus? Todas as vezes que fizeste
ao menor dos meus irmãos, é a mim que fizeste. E dirão aqueles que estarão à sua esquerda: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mas, Senhor, quando foi que te vimos nesta condição e não te servimos? Todas as vezes que deixaste de fazer ao menor dos meus irmãos, é a mim que deixaste de fazer. O evangelho de hoje, nós encontramos Pilatos como, ao mesmo tempo, um dos carrascos de Jesus. E quantos Pilatos, nos dias de hoje também, tentam matar a Jesus. Jesus presente nos nossos irmãos, presente em nós, nas diversas situações de cruz, através da falta de solidariedade, da falta de humanidade, da falta de perdão, da falta de respeito à pessoa humana, estaremos crucificando, condenando o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus alerta que o seu reino não é deste mundo, mostrando para Pilatos e para nós que o reino de Jesus não se dá pela conquista de coisas materiais. Os reinos deste mundo acabam ensinando que aquele que quiser ser o primeiro, ele terá que passar por cima de todos. Aquele que quiser ser o melhor, ele vai ter que explorar, vai ter que esquecer os outros. Já o reino de Jesus é totalmente ao contrário. Quando nós cantamos, e cantamos belíssimo o Salmo responsorial, Deus é rei e se vestiu de majestade. Jesus é rei, mas é um rei totalmente diferente deste mundo. Os reis deste mundo acabam oprimindo, explorando o povo de Deus, explorando praticamente os seus servos, os seus súditos. Jesus é um rei que, primeiro, não nasce dentro de um palácio. Jesus não nasce dentro de um palácio. Jesus vai nascer fora da cidade, vai nascer num estábulo. Jesus não tem um berço de ouro. Jesus tem uma manjedoura. Jesus não tem um trono de poder, um trono de ouro, de marfim ou de sei lá o quê. O trono de Jesus é a cruz. Jesus não tem uma coroa de diamante. O que Jesus tem é uma coroa de espinho. Jesus não tem ouro, Jesus não tem prata, mas aquilo que Ele tem, Ele nos dá, que é o amor dEle, que é o amor do Pai, que é a graça de, conforme também lemos alguns domingos atrás, a graça de sermos chamados filhos de Deus e que realmente nós somos. Esse é o maior tesouro, essa é a maior riqueza que o próprio Senhor Jesus nos dá. Os reis desse mundo querem cada vez mais acumular, ter cada vez mais, e quanto mais tem, mais querem. Jesus o que faz? Tudo que Ele tem, Ele dá, Ele doa, até mesmo a sua mãe. Para o discípulo amado, Ele dá. E quem é o discípulo amado? Cada um de nós.
mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus se despoja de tudo. É um rei totalmente que caminha, vamos dizer assim, na contramão deste mundo. Ou aliás, esse mundo que caminha na contramão contra Jesus. Porque esse reino não nos dá felicidade. E se a gente prestar atenção, quantas e quantas pessoas que depois de acumularem riqueza, poder, sucesso, várias coisas, chegam muitas das vezes na altura da sua vida e vão dizer: eu me encontro num grande vazio. Já o reino de Jesus é o reino da felicidade, é o reino da paz, é o reino da justiça, é o reino aonde que não haverão mais escravo, é um reino aonde todos são irmãos, todos são solidários, todos se perdoem, todos se amem. E é esse reino que nós proclamamos, é esse rei que nós celebramos, é esse rei que nós queremos servir. Celebrar a festa de Cristo Rei é a gente se colocar como guardas de Jesus, como guardas do reino de Jesus. Olha o que o Senhor Jesus fala para Pilato: se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Teresa de Calcutá é um modelo desse tipo de guarda, que usa a arma do amor. Não só Teresa de Calcutá, poderíamos falar aqui, passar aqui mais tempo falando de Irmã Dulce aqui no Brasil, e tantos outros que não têm o nome divulgados, mas que agem com solidariedade. E talvez entre nós mesmos, quantas homens e mulheres que às vezes, tendo criado os filhos, muitas das vezes com dificuldades, às vezes ainda criaram e educaram, alimentaram filhos do coração. Esses são pessoas que buscam ser soldados para que Jesus possa reinar. Que nós, ao celebrarmos a festa de Cristo Rei, possamos reconhecer a presença do Senhor Jesus e possamos dar testemunho do amor de Jesus, para que o reino de Deus se concretize mais rápido, para que o reino de Deus seja uma realidade em nossa casa, em nossa família, no nosso coração, para que a solidariedade, o amor, seja algo comum, algo que seja partilhado por todas as pessoas. Que nós, como soldados do Senhor Jesus, possamos defender através do amor, através do perdão, agindo desta forma, o reino de Deus se torna uma realidade no nosso meio, e o mundo vai se transformando. Que nós, caríssimos irmãos, possamos começar a agir a partir de hoje, a partir desse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.